Se você é do tipo de pessoa que é vitimista ou conhece alguém que é vitimista, pega a sua queda e atribui sempre a causa disso a outras pessoas, esse vídeo hoje vai tratar sobre esse assunto. Vamos ver aqui na ótica do acontecimento, em João ainda, o que Jesus e como Jesus tratou o caso de Judas. Daqui para frente nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Acompanhe comigo até o final para que você tire alguns aprendizados com isso. Eu vou trocar aqui de tela e vamos começar. Graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer a nossa leitura. Veja bem, João capítulo de número 13, versículo de número 18, aqui já disse, olha, Jesus prediz que será traído. Não é a primeira vez que nós tratamos sobre esse assunto, não é a segunda vez e nem a terceira. Mas veja bem, novamente, o ambiente é cenáculo, discípulos, estão só os discípulos e Jesus, os 12. Estamos aqui com o traidor, estamos com alguém que falou para Jesus, olha, o Senhor não vai me lavar, mas o Senhor o repreendeu, que é Pedro. Temos aqui o caso, e ainda não aconteceu, em que Pedro fala, olha, eu vou dar minha vida. E o Senhor diz para ele, tu vai me negar. Mas então é nesse ambiente que nós estamos tratando agora. Então o que o texto diz? Olha, Jesus já começa a dizer, não estou me referindo a todos vocês. O que é que ele está falando? Sempre volte um pouco. Veja bem, aqui Jesus, ele termina de lavar os pés dos seus discípulos e pergunta para os seus discípulos, vocês entenderam o que eu estou fazendo? Vocês entenderam o que eu fiz? E aí ele dá essa explicação para que os seus discípulos lavassem ou se submetessem a ajudar e a servir uns aos outros. E logo ele vai dizer isso aqui, porque ele já estava dizendo que algum ou um dos seus discípulos não estava limpo aqui, ó, nem todos vocês, nem todos estavam limpos. E a ideia aqui é ele dando continuidade, ele está falando, ó, não estou referindo a todos vocês, mas conheço o que escolhi. Então, nós vamos destacar essa parte aqui porque Jesus está dizendo, eu conheço quem eu escolhi. Mas isso acontece para que se cumpra a escritura. O que acontece? Alguém lhe trair. Tá? Então, é por isso que ele está falando que todos estavam limpos, exceto um. Ok? E nesse caso, Judas. E aqui ele vai dizer o que diz as escrituras. Aquele que partilhava do pão, do meu pão, voltou-se contra mim. Esse texto está em Salmos, tá bom? Esse texto está em Salmos. E aí você, vendo isso aqui, você vai perceber então que Jesus está dizendo, olha, a traição que vai acontecer comigo é necessária porque justamente há uma escritura, há algo que diz a respeito disso. Isso é para que se cumpra. Estou lhe dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Então veja bem, Jesus está chamando todo mundo dizendo, ó, eu estou falando antes, para que tem objetivo aqui, olha. Para quê? Para que eles creiam. Então é como o objetivo dele estar dizendo isso, é com o intuito de que todos os seus discípulos pudessem lembrar de que, olha, Jesus falou sobre isso. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, quem recebe o mensageiro, recebe Jesus. Quem recebe Jesus, recebe o Pai. Certo? Eu vou ler só até aqui e vamos então para algumas observações. Primeira coisa que você vai ver aqui, olha, é que aqui Jesus, ele novamente, ele vai atribuir ou vai mostrar a sua divindade. Ele diz, eu conheço os que escolhi. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, olha, eu mesmo orando, tá? Eu orando para escolher os 12, eu conheço o que escolhi. Então, ele conhece Judas? Conhece. Ele conhece Pedro? Conhece. Eu conheço os que eu escolhi. Então, o conhecimento a divindade de Jesus aqui e o conhecimento da sua divindade, a gente chama-se de onisciência, ou seja, ele sabia de tudo. Então todo mundo que estava à sua volta ali talvez tivesse a impressão que estava o enganando. Mas ele, obviamente, ele já sabia de tudo. E algumas coisas são admiráveis em Jesus. A primeira coisa é o autocontrole.
Ah, mas Jesus é Deus. Veja bem, ele sendo em forma de Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e se tornando semelhante aos homens. Jesus, eu gosto de sempre lembrar, ele viveu no meio de nós em carne. Então ele estava sujeito às mesmas paixões que nós. Isso, ao invés de você olhar como uma limitação, você olha como uma admiração, algo a se alcançar, autocontrole. Quantas vezes você já foi pego sendo sabotado pela sua falta de controle pessoal? Se você sabe que alguém está falando mal de você, o que você faz? Logo vai tirar satisfação. Se você sabe que alguém está lhe traindo, logo você vai tirar satisfação. Mas Jesus? Jesus não. Jesus, ele sabendo de tudo, ele mantinha o autocontrole. Tá? Então, o conhecimento de Jesus, ou a sua divindade, lhe dava essa condição de conhecer a todos. Tá bom? Mas ao mesmo tempo isso demonstra também a sua misericórdia, porque ao mesmo tempo em que ele conhecia a todos, ele ainda continuava partilhando o pão com todos, mesmo sabendo que ele seria traído. Isso chama-se misericórdia, porque mesmo ele escolhendo Judas após um período de oração, ele demonstra a sua grande misericórdia. Mas como assim misericórdia? Veja bem, quantas pessoas, por exemplo, nos nossos tempos, foram escolhidas pelo Senhor e negaram o Senhor? Você pode contar aí na sua caminhada inúmeras. E aí, por causa disso, o Senhor deixou de escolher essas pessoas, deixou de nos escolher? Não. Ele nos amou e nos escolheu. Então isso serve para nós de aprendizado. Nós podemos pegar esse exemplo de Jesus e, primeiro, olharmos para o seu amor, para o seu divino amor. E segundo, nos mostra que ele foi misericordioso. Ele teve condições de andar com traidor ao seu lado. E esse traidor, ele colocou, olha, você vai andar com os 12, vai andar com 70, você vai partilhar comigo. Tá bom? Isso serve para nós como aprendizado. Agora, a parte que nos cabe é o seguinte: olhando-se para Judas Iscariotes, você pode pensar o seguinte: olha, qual que é o papel de Judas então em toda essa história? Porque se a profecia já falava a respeito desse assunto, ele, ele estava predeterminado então a atrair Jesus. E aí uma das formas que nós fazemos essa leitura, irmãos, é entender que Deus disse, tá? Havia uma profecia falando que um o trairia. Mas não necessariamente o Senhor disse o nome de quem o trairia. Um o trairia. Ah, mas Deus sabia que Judas o trairia? Sim, Deus sabe todas as coisas, nós não podemos negar isso. E aí, irmãos, uma das coisas que eu gosto sempre de dizer: esse é um dos mistérios de Deus. Mas nós não podemos atribuir a responsabilidade da queda de Judas em Deus. Judas não é vítima na história. Quem foi lá roubar o dinheiro? Judas. Deus fez Judas roubar o dinheiro? Não. Deus fez Judas, por exemplo, se tornar um traidor? Não. Deus fez Judas negociar Jesus? Não. Quem fez isso? Judas mesmo. Então é isso que nós chamamos de responsabilidade humana. E aí, meus irmãos, é uma coisa que você, eu, todos nós precisamos aprender, é a não sermos vitimistas. Ou seja, se eu errei, a responsabilidade é minha. Se a pessoa errou, a responsabilidade é dele. Nós não podemos, de forma nenhuma, negar a soberania de Deus, tá bom? E também nós não podemos negar a responsabilidade humana. Nesse fato aqui, Judas foi escolhido por Jesus, mas ele é responsável por tudo aquilo que ele fez. Havia uma profecia, mas a profecia não falava que era Judas, João, Pedro. A profecia falava que e esse poderia ser um dos 12. Poderia ser um dos que estavam ali em volta. Não falava que era Judas. Quem escolheu roubar, quem escolheu pecar, foi Judas. Então é uma das formas, por exemplo, que nós encontramos para poder explicar isso. Há pessoas, por exemplo, que vão dizer: ah, mas foi Deus quem fez Judas fazer todas essas coisas porque ele já estava determinado a isso. Mas aí nós vamos dizer que Deus fez o mal. E nós não acreditamos em um Deus que faz o mal, certo? Nós precisamos alinhar essas coisas para que nós não saiamos por aí produzindo um Deus
que faz o mal e faz o bem, um Deus que provoca o mal nas pessoas, que faz as pessoas pecar, tá? Então não é o Deus que eu creio, tá bom? Há pessoas, por exemplo, que distorcem ou pensam dessa forma e não é assim que eu penso. Então veja bem, a responsabilidade da queda de Judas é de Deus ou de Judas? De Judas mesmo, tá bom? Então Judas não é uma vítima indefesa. Quem foi lá pecar foi Judas. Quem foi lá errar foi Judas. Quem foi lá negociar foi Judas. Ele escolheu fechar os seus ouvidos para Jesus e abrir o coração para Satanás. Tá bom? Então, se você é daquelas pessoas que tem costume de colocar a culpa no pastor, colocar a culpa no irmão, colocar a culpa na irmã, colocar a culpa no marido, colocar a culpa na esposa, observe os seus atos hoje e entenda, olha, o Senhor me escolheu pela sua infinita misericórdia. Ele sabia das minhas limitações, mesmo assim ele me chamou. E eu preciso parar com esse negócio de colocar a culpa em alguém. Eu sou responsável pelos meus atos. Então são três principais ensinamentos que nós podemos tirar aqui. Primeira coisa, o Senhor me escolheu pela sua infinita sabedoria. Ele sabia das minhas limitações, mesmo assim ele me escolheu, ele me chamou. E eu preciso entender que eu sou responsável pelas minhas atitudes diante de Deus e diante dessa caminhada. Eu vou prestar conta de todos os meus atos diante de Deus, tá bom? Eu vou ficar só até aqui. Espero que tenha trago um aprendizado para você essa leitura. Se tiver algum aprendizado, por favor, comente aí. Diga, olha, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor e que você possa ter um dia aí, um restante de noite abençoado em Cristo Jesus.